portanto, nós temos aqui uma afirmação em relação aos chakras, de certa forma, que, contudo, praticamente não aparecem referidos na obra de Fernando Pessoa. Apesar de ele falar em faquires, falar, de certa forma, na energia serpentina, que tem algo a ver com o Kundalini, ele não utiliza a expressão chakras. Ainda que haja um texto qualquer antigo, tem pessoa que ele fala nas rodas, que pode ter essa ligação. Mas, de facto, já quanto à meditação, ao usar a palavra meditação, isso há muitos textos em que Fernando Pessoa fala em meditar e esse tipo de prática sucedeu-lhe muitas vezes espontaneamente, mas de facto não teve talvez essa disciplina muito grande, seja porque fumava também, porque bebia também um bocado, tinha uma vida um bocadinho também bastante dialogante nos cafés, etc. E esse tipo de prática poderá ter falhado um pouco e nós podemos pensar que, apesar de ele atingido um nível bastante elevado, não atingiu tanto como poderia ter atingido e como ele próprio quereria. Isso é visível em muitos poemas que Fernando Pessoa tem bastante tristeza e bastante desilusão, portanto há muitos poemas disso, e também é visível, por exemplo, nas duas separações no que nós poderíamos considerar um quarto aspecto, e quase que o quarto nível de coração, o aspecto afetivo. Fernando Pessoa, como sabemos, teve uma relação muito forte com a mãe, portanto foi sempre muito importante. A mãe vai morrer em 1925, vai se casar uma segunda vez, portanto, mas depois teve então a famosa relação com a Ofélia. E a relação com a Ofélia teve dois momentos que não foram muito longos, foram 5 meses e 8 meses, 8 meses da primeira e 5 meses da segunda, em 1920 e em 1928. E quando ele decide terminar o primeiro namoro, ele diz a Ofelinha: Ofelinha, isto do amor que nós sentimos é uma coisa muito boa que tivemos, mas tem que ficar para o passado e vamos conservar isto como uma memória valiosa, etc. Mas eu agora tenho que obedecer a uma outra lei que a Ofélia nem conhece, a mestres que me vão obrigar a outro tipo de trabalho, etc., com os seus sofrimentos, que já começa a sentir, etc. Portanto, ele está numa altura, e é curioso que ele está a dizer isto em 1920, portanto, já passaram o seu contacto inicial com a teosofia, em que ele realmente apanhou o impacto dos mestres e um pouco essa mitificação eventual, através da voz de silêncio que ele traduziu, não é? Em que todo o caminho é um caminho de sofrimento e de lágrimas e de coisas. Mas o Fernando Pessoa, em 1920, 5 anos depois ainda, ele dá, pelo menos a Ofélia, transmite que ele não pode ir para esse tipo de amor, nessa relação, porque ele está a fazer um caminho muito mais exigente e que vão ser pedidos muito mais sofrimentos. E assim termina essa relação. Depois, em 1928, ela escreve uma carta e o Fernando Pessoa recupera essa relação que vai durar apenas 5 meses. E quando termina, ele dá outra justificação já. Aí já não vai referir que é essa busca espiritual e esse trabalho com os mestres, mas é a sua obra literária. Portanto, é a obra literária que ele tem que realizar e cumprir e, portanto, ele não pode. E, durante esse tempo do namoro, as intromissões do Álvaro de Campos, extremamente anti-mulher e um bocadinho, por volta e meia, um bocadinho, talvez até influenciado pelo álcool, ou o que é que seja, acaba por ser muito rude para a própria Ofélia
e ela foi aguentando, mas o Fernando Pessoa, de facto, rebentou, estrilhou com aquela situação e assim terminou. E, portanto, nós podemos considerar que esse aspecto afetivo que o Fernando Pessoa poderia ter tido, ele preferiu, seja pela justificação oculta, seja pela justificação literária, e nós sabemos que isso ao longo dos séculos sucedeu a outros escritores e a outras pessoas que se retraíram do envolvimento muito grande ou do casamento para não perderem bastante do que eles pensariam que seria a sua liberdade de consagração a uma obra, mas depois, tendo em conta que Fernando Pessoa acabou por viver bastante isolado depois da morte da mãe, ia fumar bastante, ia ter que comer bastante sardinhas, ia estar um bocado abandonado, latas de sardinhas, portanto nós podemos pensar que de facto a presença do eterno feminino ao seu lado teria sido provavelmente positiva e ele poderia ter durado mais tempo e poderia não ter sofrido tanto de certa forma. De qualquer forma, ou de qualquer modo, esta busca do Fernando Pessoa, como nós vemos, foi sendo sempre mantida e ainda que nós possamos pensar que em 1920, 1915, quando ele tem esse despertar, é uma época em que ele tem mesmo uma certa clarividência. Ele tem aquela famosa descrição que um dia entra na Brasileira e consegue ver o interior dos corpos e ver as auras e começa a ver certas imagens, isto, aquilo. Portanto, ele diz mesmo, sei que me estão a ser despertos os sentidos ocultos por mestre. E, portanto, o Fernando Pessoa teve isto e estes sentidos ocultos para o Fernando Pessoa, ao longo da sua vida, foram sempre importantes. Desenvolver os sentidos ocultos era uma parte fundamental da iniciação. Há um texto, que eu sei mais ou menos de cor, em que o Fernando Pessoa diz-nos assim: a iniciação comporta 3 sentidos. Primeiro sentido, a sublimação. O primeiro sentido, o desenvolvimento da consciência etérica para o devido contacto entre os sentidos e o plano astral. Este é o primeiro tipo de iniciação. A iniciação comporta 3 tipos. Desenvolvimento da consciência etérica, e nós estamos a ver que ele tinha tido, na Brasileira do Chiado, essa experiência em que ele viu a energia etérica, que via os corpos invisíveis das pessoas, etc. Ele então diz, a iniciação comporta 3 tipos. Primeiro, a conquista da consciência etérica para a ligação entre os sentidos físicos e o mundo astral. O mundo, realmente, dos sentimentos, dos pensamentos, dos mortos, dessas forças todas, e sabemos como naquela altura a pessoa teve muitas experiências em que tentava escrever mensagens de certo tipo de espíritos, alguns dos quais assinaram mesmo, portanto nós não sabemos se é o inconsciente dele, se eram verdadeiramente os nomes que lá aparecem. Um dos mais importantes, curiosamente era um autor que eu conhecia, é o Henry More, que era um platonista de Cambridge do século XVII e que aparece com as mensagens mais interessantes que o Fernando Pessoa escreve. Se era escrita automática dele próprio, se era influência do outro lado, não sabemos. Mas, de facto, esta conquista da consciência etérica, hoje em dia, já tem muito mais sentido. Nós vemos, através da física quântica, que cada vez mais a constituição da matéria é energia, que as partículas podem ser vistas como partículas condensadas e fixas, como também ondas, portanto, a energia etérica da acupuntura dos corpos subtis, dos meridianos, começa a tudo ser conhecido, portanto, a pessoa, em certos aspectos, ele está consciente. Está consciente e está a ser um bocado pioneiro. Este é o primeiro nível. O segundo nível, portanto, a iniciação comporta 3 tipos. Primeiro tipo, desenvolvimento da consciência etérica para o correto contacto entre os sentidos e o astral. Segunda, sublimação dos sentidos misticamente. O que é esta sublimação dos sentidos misticamente? Isto é um trabalho que Fernando Pessoa vai ter muito e que vai ser uma das linhas que eu desenvolvo mais, que é a capacidade de nós sentirmos o interior,
sentirmos com a alma, sabermos que os símbolos são realidades, sabermos ler o que é que a arte nos transmite. E, portanto, nós começarmos a apurar nestes 5 sentidos que nós temos, que vemos, que ouvimos, que cheiramos, coisas, apurarmos dimensões mais subtis, está certo? E, portanto, trata-se de uma sublimação dos sentidos, sobretudo quando uma pessoa fecha os olhos, por exemplo, e faz a sua meditação e está a concentrar-se, por exemplo, no sol, ou na divindade, ou alguma coisa, e, portanto, não está a sublimar o seu sentido de ver para um sentido de ver espiritualmente. E o terceiro nível da iniciação, que ele diz, é o conhecimento do lado divino das coisas. Conhecimento do lado divino das coisas, ou de Deus em todas as coisas. Portanto, o que é que ele está aqui a pedir? Está a pedir para que o ser humano consiga sair de um mundo já separado da divindade, mas conseguir sentir que há uma energia divina que está em tudo e que é em todos, e que existe mesmo no nível mais profundo de nós próprios essa mónada que tem origem divina. Este é um texto um dos vários textos que ele tem sobre a iniciação, que há outros textos importantes, mas todos estes textos merecem, de facto, uma meditação profunda. Eu, aliás, tenho aqui o texto, não é? Eu até vou ler exatamente nas palavras que a pessoa diz: a conquista da consciência etérica para devido contacto entre o astral e os sentidos. Ele usa a expressão para o devido contacto. Depois diz a sublimação dos sentidos místicos. E o terceiro, o conhecimento das coisas divinas, aliás, a expressão que ele usa, o conhecimento das coisas divinas ou do lado divino das coisas. É curioso esta expressão, conhecimento das coisas divinas ou do lado divino das coisas. Não é? Pronto, talvez nós não utilizássemos esta expressão. Eu tenho aqui, aliás, outra vez aquela tal frase que eu vou ler outra vez, porque eu também acho que é sempre boa nós tornarmos a ouvir, exatamente como ele escreveu: o conhecimento de Deus não depende do hebreu, nem da anagrama, nem de símbolos, nem de língua alguma falada ou pensada, entre parênteses figurada, faz-se pela ascensão univocal da alma. A expressão exata é que corresponde àquela ascensão da alma e torna a direção pura de subires dentro de ti. Não é? Faz pela ascensão univocal da alma, pelo encontro final da alma consigo mesmo, do Deus em nós consigo mesmo. Portanto, nestes textos nós estamos a encontrar, quanto a mim, os pontos mais elevados de uma realização e de uma compreensão do caminho espiritual pelo Santo Senhor. Já que há muitos outros aqui, não é? Nós aqui podemos acrescentar muitos outros textos, e o Fernando Pessoa, de facto, à volta do desenvolvimento da intuição e à volta do contacto com o anjo da guarda, também deixou-nos algumas pérolas bastante importantes. E esta expressão que o Fernando Pessoa diz, ainda que utilizando uma linha do Aleister Crowley, que é a conversação com o santo anjo da guarda, é a mais alta obra de magia, diz ele isto. A conversação com o santo anjo da guarda é a mais alta obra de magia. E esta ligação com o anjo da guarda é apresentada num outro texto também, que talvez nos ajude a compreender melhor o que é que isto significa. E ele diz-nos assim: a abertura da personalidade à intuição, pela abdicação da inteligência pessoal, ou seja, no fundo, pelo nosso ego, a tentar, nesta prática, a abertura da personalidade à intuição, pela abdicação da nossa atividade mental egóica de uma inteligência pessoal, é o que é figurado em linguagem oculta pela obtenção da inteligência e conversa do seu anjo da guarda. Portanto, a abertura da personalidade à intuição
é que é figurada em linguagem oculta pela obtenção da inteligência e conversa do seu anjo da guarda. Expressão que sem deixar de ser simbólica, todavia não o é de todo. Expressão que sem deixar de ser simbólica, todavia não o é de todo. O que é que ele está a dizer com isto? Sem deixar de ser simbólica, no fundo nós temos de dizer o anjo da guarda é apenas um símbolo da nossa capacidade de abdicarmos do nosso pensamento egóico e abrirmos à intuição, através do silêncio, conseguirmos abrir-nos às intuições. Não é só símbolo disso, não é todo. Ou seja, o que é que Fernando Pessoa está a dizer? Está a dizer que também existe o anjo. O anjo não é só uma atividade nossa de nos abrirmos à intuição, mas é um nível de nós próprios. E porquê é que nós posso dizer isto? Não só pela minha própria experiência e conhecimento, mas pela do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa tem 1 ou 2 poemas dedicados ao anjo, muito belos, dos quais, por exemplo, refere as mãos do meu anjo da guarda, que bem me guiais sem que eu saiba de quem sois, e eu vou pela estrada, vendo já a noite, a luz arraiar na noite infiel. Portanto, ele tem esse poema e que fala, noutros também, esta expressão, por exemplo, aquele famoso poema da iniciação, em que ele encontra, está que ali é um bocadinho um poema quase mágico, de passagem por vários níveis, mas ele vai encontrando os anjos e os arcanjos que vão realmente fazendo o despir das suas vestimentas, das suas identificações com o exterior, com o passado, e torná-lo puro e silencioso e espírito puro para poder receber a luz, para poder receber o ungimento, que é, no fundo, de certa forma, um desses sentidos que o Fernando Pessoa desenvolve bastante, nomeadamente naquela famosa frase que foi muito usada pelos Rosa Cruzes, aquele anagrama também, INRI, que era aquele que teria sido posto sobre a cruz de Jesus, e os nazarenos rex se adoram, e que o Fernando Pessoa vai desenvolver muito com in nobis regnat Jesus, or in nobis regnat ignis, ou in nobis regnat ille. Aliás, ele tem 8 desdobramentos dessa palavra, no sentido sempre, e então nós podemos dizer que ele utilizou, e por vezes aparece essa frase, utilizou em meditações. Em nós reina o Espírito, em nós reina Ilé, reina o fogo, Ignis, reina realmente o próprio Mestre. E, portanto, o que é que estas palavras significam? Significam que o Fernando Pessoa, e tem alguns textos alquímicos, em que ele faz algumas anotações a partir das leituras de uma obra que foi importante para ele, do Arthur Edward Waite, que é The Brotherhood of Rosicrucian, e que tem também um outro sobre Santo Graal, em que o Fernando Pessoa, pelo menos o The Brotherhood of Rosicrucian, leu, e em que ele tem realmente essas 3 fases: a fase da putrefação, a fase alquímica, e depois tem a fase da albificação, e depois tem que é a parte da purificação, e depois tem a parte da rubificação, que é a parte do despertar do fogo e da chama. E para esse tipo de práticas, muitas vezes utilizava-se uma frase destas. As pessoas estavam, quarta hora, 15 minutos, 20 minutos, a tentar, ao repetir nessa frase, estarem a sair da sua inteligência pessoal, completamente apanhada pelo cotidiano, ou pela sociedade, ou pelas influências, e readquirirem uma alma que se está a recriar, que se está a talhar a si própria e que se torna capaz de abrir a estes níveis mais elevados, seja ao nível do espírito, seja ao nível do fogo, e que o Fernando Pessoa, por vezes, sentiu nessa sua capacidade de grande amor criativo, ou da aspiração a Deus e a aspiração ao conhecimento, e que todos nós temos também
para desenvolver e que, de facto, o Fernando Pessoa, nesta frase também interessante, acaba por explicar. A nossa ânsia da verdade é grande e por certo o que quiséramos fora não esta doutrina do limiar, senão a casa e lar que há nela. Isto é um sinal de uma coisa da tradição oriental, é chamado mumuksha, a aspiração. A nossa ânsia de verdade é grande e por certo quiséramos fora não esta doutrina do limiar, em que ele ainda está, e nós aqui podemos até admitir, eu hoje em dia acho que sim, com o Fernando Pessoa passou-se um bocado isso. Por acaso há dias ainda estive com ali um colóquio do Orfeu Filosófico da Biblioteca Nacional, que há 2 dias. Só tive um bocadinho na parte final para ouvir falar sobre o Leal, e o Miguel Real também falou na parte final, e ele queixava-se um bocado, queixava que o Fernando Pessoa, na sua busca ocultista, tinha perdido alguma claridade que ele poderia ter mantido se fosse apenas no caminho filosófico. O que a mim não me parece correto, na medida em que acho que o caminho oculto, o caminho esotérico, o caminho espiritual, é um caminho que permite mais o contacto com a luz verdadeira, com a luz espiritual, mas que de facto o Fernando Pessoa perdeu talvez demasiado tempo em muitas leituras e em muitas tabelas de correspondências, de graus e de estudos, das doutrinas maçónicas, das correspondências cabalísticas, mesmo a própria astrologia. Portanto, eu acho que eu talvez tenha, nesse ponto, talvez perdido um bocado de tempo. Tenha complicado um bocado mais e portanto, acabou por diminuir, talvez, a sua ligação direta, a tal ascensão univocal, tal encontro consigo próprio e com Deus, que não depende tanto nem dos símbolos, nem do hebreu, nem das cabalas, nem de nada disso. Não é? E, portanto, aí há talvez que registar que nós temos que ter sempre discernimento quando estamos a estudar hoje os textos de um autor anterior a nós, porque há as limitações do tempo, houve as limitações da vida dele e, de facto, nós encontramos, aliás, muitos textos em que Fernando Pessoa corrige posições, está certo? Ou mete pontos de interrogação. Portanto, perante certos assuntos, ele interroga-se. É assim? Não é assim? Nomeadamente, nestes níveis mais elevados, do conhecimento do eu superior, do anjo, realmente do contacto com o mestre interior. O Fernando Pessoa tem alguns textos em que se interroga realmente se realmente ele deve referir-se ao anjo. Eu tenho aqui até esse texto, vou ler um bocadinho. Está escrito em inglês, é um texto assim interessante também. São fotocópias que eu fiz há muitos anos, quando estive lá a trabalhar no espólio, com os papéis de roupa. Ele diz-nos assim: The soul of the soul, a alma, eu vou ler depois, posso ler primeiro em inglês. The soul of the soul is a man apart from each man, and this is the master. The soul, e depois faz aqui um traço, is this the master, a guardian angel. Ponto. The soul of that soul is God. Depois põe ponto de interrogação. Or is this only ingenious and inspiration? Portanto, ele faz aqui esta pergunta. A alma da alma é um homem ou um ser que está à parte de cada um de nós, e é isto o mestre. Portanto, a alma da alma, no fundo, nós podemos dizer quase que o espírito da alma, ao nível mais elevado da alma, dentro de cada um de nós, é o mestre, vírgula, ou o anjo da guarda. Portanto, ele está-se aqui a interrogar realmente o nosso nível mais elevado, é o mestre em nós, é o anjo da guarda,
E a alma desta alma mais elevada é Deus, portanto, o núcleo mais profundo do nosso próprio espírito é Deus, e depois mete a interpretação, ou isto apenas acontece no gênio ou na inspiração. Portanto, só no caso de uma pessoa ter já um grande gênio ou estar muito inspirada é que pode dizer que a divindade está mesmo. Isto é uma dúvida que ele faz e que corresponde, de facto, a certos níveis muito profundos que o Fernando Pessoa tentou investigar e que, neste caminho iniciático, foi deixando várias indicações e que temos que ser nós, hoje em dia, a descobrir os significados do que é que isto é válido e o que é que isto nos pode dizer. Eu vou aqui, já que estamos a falar tanto da iniciação, vou ler mais 2 ou 3 textos sobre a iniciação, porque, de facto, muitas vezes, hoje em dia, já se fala da espiritualidade da Fernando Pessoa, mas nunca no sentido verdadeiramente iniciático. Ou então é transmitido sem a vibração dessa iniciação, nem se está a tentar fazer verdadeiramente a ligação com o espírito e com os métodos e com a tradição espiritual portuguesa. E isso é muito importante e até é valioso que nós estejamos a fazê-lo aqui neste momento. 80 anos, que é sempre um número simbólico, 8 vezes, que é um número templário, o número das 8 beatitudes, o octógono, e o 10 da roda da fortuna, e portanto estamos aqui a dobrar um momento em que esperemos que o conhecimento iniciático do Fernando Pessoa seja recebido por mais pessoas e mais trabalhado verdadeiramente num sentido de abrochar o espírito que tem cada um de nós e abrir mais os sentidos espirituais, o nosso corpo espiritual ser mais ressuscitado. Até na expressão que Fernando Pessoa utilizava muito, talhar o corpo espiritual. Conseguirmos consciencializar-nos e sentirmos mais que temos um corpo espiritual que através de nós passa essa energia do espírito e que, por sua vez, nós estamos ligados, e aqui neste sítio mais ainda, com uma tradição espiritual portuguesa que teve grandes seres, entre os quais, certamente, Fernando Pessoa, Leonardo de Coimbra, como o Fernando Pessoa reconheceu na época, foram outros grandes seres e que muitas vezes podem nos inspirar e abençoar. Ele então diz-nos assim: mas o verdadeiro sentido da iniciação é que este mundo visível em que vivemos é um símbolo e uma sombra. Que esta vida que conhecemos através dos sentidos é a morte e um adormecimento. Por outras palavras, o que vemos é uma ilusão. A iniciação é um expelir gradual e parcial dessa ilusão. Portanto, é importante uma pessoa compreender isto. Portanto, a visão tal como nós temos do mundo é uma visão ilusória, não é? Portanto, é uma visão muito apenas dos 5 sentidos, apenas do corpo físico, e não. Há realmente uma riqueza muito maior, e Fernando Pessoa fala várias vezes dos vários planos, dos vários corpos, etc. E, portanto, nós devemos estar mais conscientes da nossa dimensão de seres espirituais e trabalhar para tal. Para isso é fundamental o quê?